esperança pro pessoal, por favor. Não, é tipo, vai acabar, vai continuar. Eu acho que o mundo vai acabar. Aquele que... Bem esperançoso. Quantas dicas ainda eu vou ter que seguir do que fazer nessa quarentena? Ai, bota a máscara, tira a máscara. Que isso, gente. Oi, gente. Esse é o nosso podcast. Eu sou a Bruna Passos. Eu sou o Lucas Passos. E esse é o nosso podcast A Dois Passos. Um casal apaixonado por cultura pop que resolveu tirar um tempo para falar sobre os filmes e séries que nós assistimos e amamos ou odiamos. Yes. E hoje a nossa lista está, assim, pra mim, foi um tempo, até comentei no meu Instagram, pra quem me segue. 10 pessoas. Ah, amor. 12. Tá. Mas comentei com o pessoal que tava bem reflexiva essa lista. Na verdade, não era com essa intenção a lista, mas acabou se tornando uma boa lista para. A gente percebeu que a gente só indica filmes, quando é pra pensar em filmes pra indicar, assim, pra ver, a gente só pensa em filmes profundos e sérios. Não tem o filme da Marvel nessa lista, pessoal. Então, se você é fã de filme de herói, sai daqui, porque com essa mulher aqui no podcast, nunca vai ter um filme de herói. Mentira. Ela me obriga a assistir Transformers lá em 2011. Não, se a gente 2014, mas agora não quer ver um filme de herói. Se for Logan, aí eu vejo. Ai, nossa, ela só exige Logan, só que é tipo o melhor filme de herói de todos, assim. Também se não gostasse de Logan, é pra mandar matar. Então, hoje a nossa lista, a gente selecionou 5 ótimos filmes escondidos na senhora Netflix, né? Porque sempre tem lá os filmes populares, os filmes que estão sendo mais vistos, e tem umas pérolas que não estão lá nos mais, mas são incríveis, são ótimos, e a gente quis aqui separar 5 deles pra vocês. Tem mais também, né, gente? Aliás, tem alguns filmes que a gente achou que ainda estava na Netflix, já foram retirados. Ah, sim. Deixaram a gente... listar uns 10, mas eles tiram tudo a cada 6 meses, então... Exatamente, né? Então a gente conseguiu achar 5, assim, que a gente considera. Tem outros filmes, né? Inclusive, olhando para a lista dos nossos concorrentes, tem listas que eles fazem que não são filmes escondidos, na verdade, né? Tipo assim, são filmes que Tipo, tá em 10 listas na página inicial. Filmes trending agora. Filmes que você precisa ver. Filmes ganhadores de prêmios. Esses 5 filmes, gente, a gente garante que eles estão mais escondidos. Tá? Exatamente. E a gente pode começar com... As Vantagens de Ser Invisível. É um filme de 2012, dirigido pelo Stephen Chbosky, e estrela Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller. Se vocês conhecem esses atores de Percy Jackson, o Logan Lerman é o próprio Percy Jackson. Sim. Emma Watson é a Hermione, de Harry Potter. Sabia que eu assisti o livro do Percy Jackson? Assisti não, né? Eu Assisti li o livro, bacana. O Mar de Monstros. Eu sei. Eu era meio, assim, queria virar fã, mas não deu muito certo. É que é muito ruim, né? Percy Jackson é ruim, no caso. Altamente derivativo e nada original, mas pois tudo bem. E Ezra Miller, que é o nosso Flash, atual Flash. E também estrelou no filme que a gente falou na semana passada, que é Precisamos Falar sobre o Kevin. Esse menino aí tá aparecendo bastante, né, minha gente? Ele é um rostinho da nova geração aí, né? Então veremos muito dele. Então, as vantagens de ser invisível, qual que seria uma sinopse pra esse filme, Lucas? Então, ele é baseado no romance escrito pelo Stephen Chbosky e trata-se da história do Charlie, que é um menino de 15 anos, ele é muito ingênuo, muito carinhoso e tá lidando com várias dificuldades ali sobre se encaixar numa escola, sobre lidar com os transtornos mentais dele e as dificuldades que tá rolando na família. Ele é bem inseguro, né? Ele tá passando por uma recente perda, né? Ele perdeu o melhor amigo. O melhor amigo dele acabou de se suicidar. Isso não é spoiler, tá, não gente? É spoiler. Porque tá no começo do filme. Exatamente. E ele é, digamos, se torna o protegido de 2 alunos de uma classe mais à frente, né? Que é a Sam e o Patrick, que é a Emma Watson e o Ezra Miller, respectivamente. Que são 2 irmãos adotivos, digamos... São irmãos de pais diferentes, assim, que acabam recebendo ele na escola e se torna ali um grupinho e tal. E esse filme é simplesmente maravilhoso. É maravilhoso, é um filme que é bem tocante, né?
vai falar sobre vários aspectos da vida, né? Crescer lidando com perda, vai falar sobre... vai lidar sobre como é lidar com transtornos mentais na adolescência, né? Que é uma fase já por si difícil, onde o adolescente tá saindo da fase de ser criancinha, bebezinho, tá lidando com um monte de mudanças no corpo, na mente, na sociedade, e daí ele começa, e ele tá enfrentando isso, e tá enfrentando com a perda, tá enfrentando com o transtorno mental. Acho que é um filme que retrata isso de uma forma bem... Acho que é bem sensível, né? bem sensível, exato. Ele não força o assunto, ele não torna o clima pesado em nenhum momento, só quando ele precisa, só quando ele sente que, né, quando o filme sente que existe a necessidade de pesar um pouco mais a mão, ele pesa um pouco mais a mão, mas, assim, a história em si é contada de uma forma muito sensível. Então, quando a cena é mais chocante, você entende que não é para chocar, é porque a história precisa daquele choque, daquela pegada um pouco mais forte, assim. Uhum. Mas, a via de regra, o filme é super doce, assim, ele é agridoce, na verdade, né? Porque exato. ele fala de uma história que é uma pessoa triste, que tem uma trajetória triste, mas que começa a encontrar momentos de alegria no meio dessa trajetória. E é muito bonito. Tem algumas coisas, assim, que chamam a atenção, né, na história. O fato dele querer ser aceito pelo grupo, aí acaba que existe ali um inconveniente namoro. Sabe aquele namoro, assim, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora? Só que é o contrário. A mina tá namorando ele, mas ele não tá namorando ela, assim. Então, tipo, é uma situação constrangedora e todo mundo em algum nível já passou por isso, sabe? Esse relacionamento meio confuso, assim. Então dá pra se identificar muito com o personagem do Charlie. Todo mundo já passou por isso? Eu nunca passei por isso. Assim, de você ser afim de uma pessoa, mas outra pessoa ser afim de você e você fica tipo, não quero essa pessoa, quero aquela outra pessoa. Entende? Sim. Então é um filme que fala sobre isso também, sobre esse desabrochar do romance, desabrochar das amizades mais profundas, que não são só, tipo, colegas de escola, são amigos que estão passando por uma das fases mais, digamos assim, traumáticas da vida, né? O encontro da responsabilidade, as decisões sobre o futuro, o que eu vou ser, né? Até um dos relacionamentos mais bonitos do filme é com o professor, que é um professor que ajuda ele a descobrir... Verdade. A descobrir o escritor que tem dentro dele, né? Então ele começa um diário, que aliás é uma coisa curiosa do filme, né? Que existe uma narração ali... Alguém que tá contando a história pra nós, né? Exato, que no caso é o próprio Charlie. Uhum. E isso porque ele tá, por indicação de um professor dele, tentando lidar com as dificuldades que ele encontra na vida, escrevendo sobre elas. Eu me identifico bastante com isso porque eu tenho encontrado na escrita um bom escape, assim. Ai, que culto, pessoal. Vamos lançar um livro aqui, tá, galera? Exatamente. As vantagens de ser Lucas Passos. Seria uma história tão longa, pessoal, que é complicada. Mas, então, o filme ele fala bastante, assim, direto com a gente, né? No papel do próprio Charlie. E é engraçado, porque normalmente narração é visto como uma muleta narrativa. Por quê? Porque filme é uma mídia visual, certo? Uhum. Então, a forma mais apropriada de se contar uma história visual é mostrando ela na câmera. Uhum. E quando um filme usa narração, ele tá, tipo assim, não tá confiando na audiência o suficiente para mostrar. E mostrar na sutileza o que tá acontecendo. Ele tem que falar em voz alta o que tá se passando. Uhum. Num livro você entende isso, porque a única forma de você entender um livro é com a narração do narrador, né, do livro. Sim. Mas num filme não seria o ideal. Só que nesse filme existe um motivo, que é justamente essa coisa de entrar na cabeça do Charlie, né, que tá escrevendo a história dele mesmo. Então é muito bonito, assim. A narração, ela encontra lugar na história sem se anunciar demais e só nos momentos que ela é importante, assim. Então a gente adorou esse aspecto do filme. Acho que é interessante porque o ensino médio é um momento traumático na vida do adolescente. Capaz, quase nada, gente. Sem trauma, sem nenhum tipo de bullying que aconteceu comigo, nada que fui jogado no vaso sanitário, bem tranquilo. Que mentira! Nunca fui, eu joguei pessoas no vaso sanitário. Mentira, nunca fiz isso. Hoje. Meu Deus. A Carol, que me deu um tapa na cara, não foi no ensino médio. Aliás, tá ouvindo isso? Davi da Silva? Tô brincando.
Não Ai, tem. gente, adoro encontrar minhas amigas do ensino médio e lembrar as histórias. Enfim, mas ensino médio, normalmente, em geral, é um momento traumático na vida do adolescente. E é Sim. engraçado como acaba que os amigos da escola, o professor dessa escola, tá ajudando esse adolescente a lidar com todas essas dificuldades, né? Não, com certeza. Ele mostra como esses relacionamentos te ajudam a passar por essa fase com menos sofrimento. Fala sobre a importância de você não se isolar, especialmente se você passa por algum tipo de transtorno mental, tipo depressão ou Acho que a gente ansiedade. tem pessoas aí, né, que ouvem a gente, que é um público mais adolescente, né? Então, vou deixar uma dica pra vocês que estão no ensino médio, que estão fazendo cursinho. Peguem leve com seus amigos. Não façam bullying com seus amigos, né? É, Ajude aquele teu amigo que talvez tenha um pouco de dificuldade pra se enturmar. sim. Mas eu acho que o público que ouve o nosso podcast talvez não seja o público que faz bullying. Então eu vou dar outra mensagem, a tua mensagem é válida, mas eu vou dar uma mensagem para um outro público também, que é Fala. quem sofre bullying. Ah, A vida melhora, tá? Só melhora e as pessoas que fazem bullying contigo hoje vão trabalhar para você amanhã. você acha que pessoas que admiram a arte, veem filmes, refletem sobre o filme e não são bulinadores? Eu acredito que não. Eu acredito que são pessoas mais elevadas, pessoas que estão num outro nível, Que que mentira! têm chakras mais... Eu acho que, de certa alinhados. forma, eu fiz bullying na minha Amor, adolescência. mas você não é parâmetro, né? Você tava em todos os grupinhos, por começo de conversa, então todo mundo gostava de ti. Não é bem assim. Minhas amigas vão ouvir e vão dizer: a Bruna anda mentindo um pouco. Não, mas tu já falou que tu, não que tu fosse amiga, mas tu era... Eu conseguia falar com todo o pessoal, todo Exato. o público ali. Eu não. Eu era uma pessoa, né, que eu acho que se encaixa mais no perfil do nerd geek ali, que tipo assim... Tadinho. Eu não tinha... Tá vendo? Eu tô pagando, Ai, Deus. eu tô brincando. pagando todos os meus pecados. Exatamente, ela casou com a pessoa que ela mais zoava. Mentira, não zoava? Eu era Não. bem amiga das pessoas, assim, falava com todo mundo da sala. Não, mas assim, até é interessante tu falar Tinha sobre algumas isso. pessoas que eram odiadas por todos, daí ninguém Tem gente que todo mundo tem que odiar mesmo, e é isso aí. Pessoas fedidas, por exemplo, não tem perdão. Pessoa com CC, tu já nem olha na cara. Então, tô brincando, pessoal. Brincadeira, Vamos meu mostrar Deus amor do pra céu. todos. Mas é isso, a gente precisa... É interessante tu falar sobre isso, sobre essa coisa da nossa história, né? Uhum. Eu me identifiquei muito com o Charlie, não que eu tenha tido depressão ou ansiedade na minha Uhum. adolescência, mas essa coisa de... Eu lembro quando eu encontrei os amigos meus do ensino médio, que foram meus amigos durante todo o ensino médio. Eu tava num momento muito solitário, assim, tipo, porque eu mudava de escola frequentemente. Por uma Tadinho. série de coisas da minha infância, eu mudava de escola quase todo ano. Uhum. Então eu nunca criava amizades duradouras. Todo ano era uma escola nova, ou a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então eu lembro que no ensino médio, que é a fase que tu mais está realmente precisando daquele apoio, daquela base, eu encontrei bons amigos, inclusive eram amigos que eram de outra escola e que vieram pra minha escola pra me acompanhar. Tipo assim, eles estavam... Eu esqueci disso. Nossa, que broderagem. Era o Renato, a Gisele, eles estudavam comigo lá no Arnaldo Moreira do Ar, e aí eu mudei pro Giovanni Pasqualini Faraco, e eles mudaram 1 ano depois. E daí a gente ficou junto lá. Foi muito legal. Muito legal. Mas, aliás, Renato e Gisele, vocês são demais. Eu não vejo vocês há 10 anos, mas eu amo vocês. Né? Tem sempre, né? Tipo, eu tenho as minhas amigas do ensino médio que, tipo, quando a gente se encontra, parece que a gente tá parado naquele tempo Exatamente. ensino médio, né? Tipo, Eu queria muito ter isso, mas eu não tenho esse contato com eles. e é muito legal lembrar de tudo que a gente passou, do que a gente ajudou umas às outras. É muito massa. E esse filme, ele é tocante, emocionante e retrata muito bem essas dificuldades da adolescência de uma forma que a gente pode refletir sobre isso, né? Exatamente. E fala também sobre a importância de estar ligado às pessoas que a gente ama, seja na família, ou seja nos amigos, assim, que pessoas que passam por transtornos mentais ou que você desconfia que possam estar passando por isso, fique atento a essas pessoas, porque o filme mostra como elas estão sofrendo por dentro, mesmo que elas não aparentem por fora, por serem mais quietas e tal. Então o filme fala bastante sobre isso, assim. Verdade, né? Esse filme, ele ganhou algum prêmio, Lucas? Olha, ele ganhou prêmios menores, assim, de circuitos mais independentes, mais, tipo assim, Teen Choice Awards também, né? Premiações mais pro público adolescente, porque os atores são bem dessa safra adolescente, né? Uhum. Até a Emma Watson, ela tinha acabado de sair de fazer o último Harry Potter,
e ela foi direto para fazer esse filme. Então foi um filme onde ela tava se libertando daquele estigma de ser Hermione, assim, né? Ela tava tentando encontrar um novo que caminho. muitas assim. pessoas, muitos atores, quando é tipo o Harry Potter, que são quantos filmes? 8? São 8 filmes. 8 filmes, acaba que tu não consegue ser lembrado por outra coisa, né? Especialmente se foi teu primeiro papel, assim. Então, tipo, tu vira aquele personagem Que é pra sempre. O menino do Harry, o Harry mesmo ali. O Harry até que ele se aventurou bastante. É só porque ele faz filmes bem independentes mesmo. Ele trabalha só pra se divertir hoje, pra fazer o que ele acredita. Porque ele é o quê? Trilionário. Né? Só que um que realmente eu vejo só como Ron é o Rupert Grint, que é o ator que fazia o Rony. Ele nunca encontrou um caminho próprio, assim, na minha visão, né? Mas ele é um filme, assim, que acabou atraindo bastante público adolescente, então ganhou bastante premiações adolescentes. E trata de tópicos, assim, bem juvenis, né? Embora eu considere que filme que você não deveria ver se você tem menos de, talvez, 15 anos, assim, porque ele é meio pesado. Ele é um filme que fala sobre a adolescência, mas com temas pesados. Aliás, existe uma grande polêmica sobre isso, né? É importante falar sobre as dificuldades na adolescência, ou isso acaba estimulando os adolescentes a terem mais dificuldades, ou é um tema polêmico? Eu acho que é aí que entra a importância de ter uma mão mais leve, como esse filme tem, uma mão mais delicada na hora de escrever na hora de representar esses problemas, né? Eu acho que com o passar do tempo houve uma banalização do choque, assim. Então, por exemplo, 13 Reasons Why não poupou nada. Não poupou nenhum detalhe e acabou aumentando os níveis de suicídio entre adolescentes nos Estados Unidos naquele período. Foi comprovado depois. O que é um péssimo legado para qualquer tipo de propriedade intelectual. Você aumentar os níveis daquilo que você está ali para combater, né? E já esse filme, eu imagino que tem um efeito oposto, um efeito de conscientização, porque ele não romantiza o sofrimento, ele não romantiza a dor. Ele mostra como essas pessoas sofrem e o que ele romantiza são os momentos em que ele está com amigos, em que ele está, né, tipo a cena do túnel. Porque tem uma cena no filme que é muito linda de ver e tem uma trilha sonora fantástica, que eles entram no túnel e, sabe, põem a mão para fora do carro, né, eles estão dentro de uma picape, assim, e estão ali com a mão para cima e aproveitando aquele vento gostoso do túnel. E tem uma frase que ele fala nesse momento na cena que é linda, que é emblemática do filme, que ele fala: naquele momento, eu juro, nós éramos infinitos. E é uma das frases mais lindas do filme. E a música naquela... E a música que toca, que é uma música que eu esqueci o autor da música, mas ele... É uma cena que é uma cápsula do filme, assim. É isso que o filme romantiza. Ele romantiza os momentos em que ele está se sentindo bem. E faz as pessoas buscarem momentos... Porque, aliás, ele tá falando sobre vantagens, né? Vantagens de ser essa pessoa anônima. Sim, exatamente. Né? E ele toca outros assuntos também bem particulares do universo adolescente, do universo jovem, na verdade, que é, por exemplo, relacionamentos banalizados, assim, né? Então, a personagem da Emma Watson, que é a Sam, ela é uma menina super popular, super bonita, e que os caras querem estar perto, e ela acaba sempre ficando com meninos que não valem a pena. Verdade. E aí tem uma outra cena que é muito bonita, que eles estão ali conversando, a Sam e o Charlie, e ela fala, né, por que eu sempre me envolvo com esses caras, né? Caras errados. E o Charlie fala pra ela, né, nós só aceitamos o amor que nós pensamos merecer. E é uma frase que, nossa, é muito verdadeira. Né? Muitas pessoas sofrem em relacionamentos super abusivos porque elas acham que esse é o amor que elas merecem. E quando é um amor que vem de cima, um amor mais nobre, né, elas acabam não aceitando, se sentindo indignas porque elas não acham que merecem esse amor. Não mereço ser amada dessa forma. Exato. Então é uma leitura muito mais apropriada e que se fosse a leitura usada num tipo 13 Reasons Why, por exemplo, talvez fosse uma série mais saudável, né? Sim. Então acho que só essa contraindicação que eu faria contra esse filme. Se você é muito novo, não veja. Se você tem crianças, não veja com as crianças, porque ele trata de assuntos meio pesados. Sim, assim. ele é um filme que, tipo assim, não importa a época, sempre vai ser um bom filme. Então, espera você ser um pouquinho mais maduro e você vai poder curtir ele com certeza. Exato. E daí a gente também tem um filme, que é o nosso segundo da nossa lista, que também tá falando sobre a realidade de ensino médio, mas verdade. de uma forma diferente, né? Mais divertida. Qual que é esse filme?
O nosso segundo filme é Sing Street, é um filme de 2016, né, seguindo a ordem de lançamento dos filmes. Ele é dirigido pelo John Carney e estrela o Ferdy Welsh Pillow e a Lucy Boynton, que... nome engraçado, né? Boynton. Parece uma bolinha quicando. Enfim, o filme fala sobre um adolescente super sensível, que é o Connor, que tá lutando para lidar com um relacionamento familiar super tenso, para se reconectar com o irmão mais velho dele, o Brandon, e acima de tudo, lidar com um ambiente super hostil de uma escola pública que ele acabou de entrar. Até que um dia ele vê uma moça muito bonita, muito estilosa, muito rock and roll, né? Que tá em frente à escola, parada em pé, ali julgando todo mundo. De bobeira. De bobeira. E essa menina é a Rafina. E o Connor, ele acaba dizendo pra ela numa conversa ali no início do filme que ele tem uma banda. E agora ele vai ter que sustentar essa mentira. Então ele começa uma banda com pessoas da escola. E a cada música que ele toca, o coração dela se enche de mais, digamos, afeto por ele, né? Aham. E agora, diante de um mar de oportunidades, o que o futuro reserva para um amor tão corajoso quanto esse? Essa é a sinopse do filme que a gente, né, compilou aqui. Aham. Acho que esse filme, ele também vai lidar por dificuldades na adolescência, dificuldades dentro de casa com os pais. Também retrata ali os relacionamentos, a importância, né? A importância de irmãos mais velhos. O Lucas tem bastante... eu tenho também, né? Tipo, eu tenho uma irmã que é a minha mentora, assim, né? Sim. E esse, o irmão do Connor, acaba se tornando o guru dele, né? Sim. A Bárbara, tipo, quando ela era novinha, ela tinha 7 anos só e eu nasci, né? Meus pais se tornaram pais pela terceira vez. Se tornaram pais, é certo falar isso? Acho que sim, né? Pais de 3. Pela terceira vez e já faziam 7 anos, né? Que eles não tinham tido um novo filho. 6, né? O Junior veio depois da Bárbara. Ah, verdade, exato. É que a minha diferença da Bárbara é de 7. Mas 6 anos. E a Bárbara acabou que foi uma mãezona pra mim. E até hoje eu vejo ela como essa pessoa, né? Até a minha irmã é muito parecida com a história do filme, assim, né? Não parecida com a história do filme, mas essa conexão de irmão mais velho. Porque a minha irmã sempre foi muito envolvida com a música, o meu pai sempre estimulou a gente a tocar instrumentos, a cantar, a fazer as coisas. E eu via minha irmã como uma influência, uma grande influência pra mim. Então é aquela coisa de, meu irmão mais velho é muito maneiro, quero ser como ele. Acho que esse filme fala bastante sobre o relacionamento familiar, assim, também, né? Além de ter essa questão do tema central estar em volta do romance ali, do casal. Porque, na verdade, é um filme que ele se encaixa numa categoria de filmes que os americanos chamam de coming of age, né? É um filme... Tem leitura, pessoal. Cada episódio vai ter esse momento, né? Momento Lucas tem leitura e Lucas é bilíngue. Mas é só pra, né? Deixar você mais envolvido na cultura cinematográfica, na qual eu me mergulho há anos já. Nossa! Né? E eu sou muito culto, estou aqui com um cachimbo agora, diante de uma lareira. Não, mas brincadeira. Mas é um filme que, né, o Coming of Age, ele significa essa coisa de você se tornar uma pessoa adulta. O processo de virar adulto, de virar alguém de idade, de maior de idade, né? Uhum. E isso é uma expressão. Coming of Age é uma expressão. Né? É uma história que retrata essa fatia da vida da pessoa. Quando ela tá deixando de ser adolescente, criança, para se tornar um adulto, né? Um jovem adulto. E ele mostra justamente essa coisa da música como digamos, o catalisador dessa mudança, né? Uhum. Porque a vida familiar dele era digamos, o problema no qual ele vivia. Uhum. É meio que uma jornada do herói, assim, essa coisa de você ter um personagem numa situação de pacata para ruim, e de repente algo vem e altera esse estado no qual ele vivia, né? No caso dele, é a Rafina, é a música, é se encontrar com essa identidade mais rebelde que ele encontra na música, de poder se expressar do jeito dele, não do jeito como a escola obriga ele a se expressar. Acho que é transformar coisas ruins em coisas belas, em arte. É uma boa forma de dizer, exatamente. Né? Que daí ele vai criar essa banda, vai ter que... Como ele estava no ensino, como ele estava numa escola nova, ele estava também se sentindo deslocado. Exatamente. E daí a banda acaba fazendo com que ele encontre novas amizades, que vai compor, né, essa banda e os instrumentos que cada um vai tocar, o que cada um vai fazer. Sim. E daí ele começa a transformar toda essa
realidade familiar que é complicada em coisas boas pra arte dele, né? Exato. E esse é uma história menos trágica, entre aspas. Não, Porque enquanto o filme que a gente falou antes é uma história bem trágica, que leva ele até onde ele tá, a história dele é só uma história pacata demais. Então, imagina, é nos anos 80, em Dublin, na Irlanda, que o filme se passa. Então, não é um filme daquele circuito americano, do Los Angeles. Não, é tipo assim, na Irlanda, nos anos 80, Tipo, super pacato, super católico. se tornar uma banda de rock não é nada promissor. Não é uma coisa que você vai poder continuar isso dentro de Dublin. Você teria que sair dali e procurar um novo lugar pra você. Vários desafios esse menino. E até uma cena que é bem emblemática do filme é quando ele tá com o irmão mais velho dele e os dois estão olhando pra mãe. E eles percebem que a mãe, sempre, todos os dias, ela vai ali pra fora fumar um cigarro e ver o sol se pôr, que é justamente um momento em que ela parece se desprender da realidade que ela vive e lembrar dos sonhos que ela abandonou, do caminho que ela poderia ter seguido, que ela não seguiu. Então essa coisa dele procurar a música como uma forma de criar uma nova realidade é até para não repetir, digamos, a trajetória da mãe, que abandonou assim os sonhos que ela tinha em prol de uma coisa que tu percebe que ela ama, que é a família. Só que acabou acarretando uma série de frustrações, arrependimentos e tudo mais para ela, pro personagem da mãe. E como o filme também fala como às vezes os comportamentos se repetem, né? Porque a mãe acabou tendo ali a adolescência interrompida, porque ela também ficou grávida desse irmão Brandon, que é mais velho. O Brandon, ele acaba tendo os sonhos dele interrompidos por causa de medo, Sim. Também a mãe dele que não aceita, ele tá fazendo aquelas mudanças, né? Então, esse irmão mais velho, que é o guru dele, tá tentando falar, tipo, voa, passarinho. Tipo, sai da tua realidade, não tenha medo, de fato. Acho que essa é uma mensagem muito linda do filme, assim. Que é essa coisa de você não deixar os sonhos morrerem por causa das circunstâncias, assim. Porque tudo indicava que ele não ia conseguir sair da realidade dele, daquela cidadezinha pequena, daquela escola católica super repressiva, na qual ele tava, né? Que, tipo assim, tem até uma cena que é bem emblemática, quando ele vai pela primeira vez pra escola com a maquiagem de roqueiro, assim, tipo, de bem grunge, bem ridículo, assim. E o padre, que é tipo o reitor da escola, diretor da escola, ele lava a cara dele na pia pra tirar... Tipo, nós não aceitamos esse tipo de coisa. Tal. Isso é coisa de menina. Exatamente. E acaba sendo, assim, né, devido à crença mesmo do padre, né, que eu não questiono também, era uma outra época, era uma outra realidade. Não é só crença, a época também, eram coisas escandalosas. Assim. Era o que ele acreditava, né? Só que você vê que, tipo assim, era o sonho dele e se ele ia perseguir esse sonho, ele precisava, digamos, não se importar com o que as outras pessoas estavam dizendo. Mas na verdade ele tava numa fase bastante de teste, né? Você vê no filme ele com vários looks e tentativas. Assim. Aliás, esse filme é mais anos 80 do que qualquer outra coisa, assim. E é engraçado, porque os anos 80 vem do nada e te dá um soco na cara, porque até então era um filme super, assim, interior da Inglaterra, assim, sabe, aquela coisa bem, tipo, castelos e coisas, umas casas meio de pedra, assim, de repente tem um cara de maquiagem e salto alto e cabelão grunge e o Guns N' Roses, isso é uma coisa muito... É muito engraçado, é um filme, é por isso que eu tô falando, ele é bem diferente das vantagens de ser invisível, porque ele, aliás, uma das premiações dele é do quê? O Globo de Ouro sobre... Ele ganhou o Globo de Ouro para melhor filme cômico. Ele é um filme engraçado. Ele é um filme bem engraçado. Você vai assistir ele e você vai falar assim, nossa, como a vida tem um saborzinho gostoso. Exatamente, ele é um filme que deixa um gostinho doce na boca. Assim. Gosto doce na boca, né? Apesar de, em alguns momentos, ele se aprofundar na tristeza. Né? Tipo, falar sobre coisas sérias e ter os momentos certos de falar sobre isso. No final das contas, é um Felizes para Sempre. É um feliz... deixa um gosto muito bom na boca. E também ele tem o pró de ser um filme na nossa opinião, com indicação livre, assim. Não importa muito a sua idade, você vai gostar, você não vai ter nenhuma cena forte ou qualquer coisa assim, até porque é um filme bem, bem adolescente e bem, bem gostoso de ver. E daí a gente tem um outro filme, que é o nosso terceiro da lista, que é o Rush, que é um pouco, aí é uma pegada mais suspense, diferente, e o nome do filme é Rush, A Morte Ouve. Exatamente. É um filme de 2016, do diretor Mike Flanagan, que, só um parênteses aqui, Mike Flanagan, marque esse nome, tudo que ele faz... Mike Flanagan, marque esse nome. Desculpa, pessoal, mas marquem esse nome. Esse cara,
ele dirigiu A Maldição da Residência Hill, que é uma série maravilhosa também da Netflix, uma série de terror. Que eu não vi. Que a Bruna não viu. Eu vi cenas. Ela viu alguns episódios. Suficiente pra me deixar com bastante medo. Ele dá medo. Ele me fez passar uma noite assustadora. Na minha primeira noite aqui no nosso novo apartamento. Aí a gente volta pro nosso primeiro episódio lá, onde eu falei sobre espíritos. Falei, não é legal assistir coisas de espíritos. É uma história bem engraçada, porque a gente chegou aqui em casa e a gente tinha visto essa série, eu tinha visto a série fazia um mês. E a gente se mudou de apartamento, e primeira noite de apartamento sempre tem aquele trauma, né? Uma noite num lugar novo, acabamos de fazer mudança, a mente tá cansada. Então eu tive um pesadelo e eu imaginei cenas da série na minha cabeça. Aí eu acordei e saí, tipo, vou espairecer, vou orar. Vou orar, com Deus. Tirar os espíritos desse apartamento. Se alguém já morreu aqui, tá expulso em nome de Jesus. Porque é um apartamento dos anos 80, né? Então a gente não sabe. E aí eu tava orando e de repente eu olhei e uma sombra alaranjada, assim, ó. Uma luz alaranjada veio na escuridão, assim, iluminando a casa. Porque aqui na nossa casa, a sala, ela é, tipo, num corredorzinho, assim. Então, tipo, não é um ambiente ligado com os outros. Exato. Então, tipo assim, se você vê da cozinha, você não vê a sala, você só vê a porta da sala. E eu vi, através da porta da sala, uma luz alaranjada, assim, dominando a sala. E eu pensei, pronto, abri uma porta pro inferno. Tá vindo o demônio aqui na sala. Mas não, era só um pisca-pisca que eu deixei ligado e o pisca-pisca tava Então, aceso. crianças, cuidado com os filmes de espíritos, porque vão deixar vocês meio perturbados de noite. Ouçam a tia Bruna. Mas o tio Lucas vai indicar a série pra você mesmo assim. Nada de tio, pelo amor de Deus. Não, crianças, por favor, não assistam nada que eu tô te falando pra assistir. Não ouve nada que eu tô falando, eu sou um... Não, eu só queria falar sobre o fato de você me chamar de tia ou eu te chamar de tio. Eu não quero que isso pegue aqui nesse negócio. Não chame a gente de tio, por favor. Então, a gente, né, tem esse diretor que dirigiu essa série maravilhosa. Ele também dirigiu a continuação do filme O Iluminado, que é Doutor Sono, o nome da continuação. Uhum. Então, assim, ele é um diretor tão bom que deram simplesmente a continuação de um filme do Stanley Kubrick pra ele dirigir. Mas tem que falar da curiosidade. Tá, fala a sinopse. Voltando pra cá. Beleza. Então, esse é o filme, né? Rush, A Morte Ouve, do diretor Mike Flanagan, de 2016, o filme, e estrela o John Gallagher Jr. e a Kate Siegel. E fala sobre a história de uma escritora surda e muda que vai pra floresta morar numa casa super retirada, toda de vidro, para ficar mais solitária e poder escrever o livro dela. Mas o que ela não sabia é que numa noite aleatória apareceu um cara mascarado na sua janela querendo matar ela. E ela é surda, e esse é o filme, e você fica tenso do começo até o final. Parece que é muito... Gente, só contando, essa é a terceira vez que eu dou sinopse, tá? Porque eu tava dando spoiler, ou eu tava sendo muito prático, assim, então... Por isso que a Bruna riu, assim, porque eu acho que foi, tipo, finalmente ele conseguiu. Não, mas é porque, tipo assim, você lê a sinopse tipo... É igual o filme. O filme, ele é um filme prático, ele é um filme rápido. Lucas peidou aqui. Não fala. Que nojo, tem pessoas ouvindo que são de outra classe. Amor, que horrível. Mas tá, o filme, a sinopse dele é tipo prática, rápida. E o filme é bem direto ao ponto, né? O filme tem uma hora e 22. É uma moça surda. É uma moça que vai ser agora... vai ser um ratinho na mão de um gato, vai ser uma caça de gato e rato. Ela virou presa, né? Ela virou presa pra um animal de rapina, uma ave de rapina, basicamente. O cara, ele caça por esporte. Exatamente. E é assim, tu fica... Quando o assassino descobre que a moça é surda, ele também fica tipo assim... eu gostei ainda mais. Pra ele se torna um jogo. E essa é a parte mais assustadora do filme. Esse aspecto de jogo que o cara coloca no... Porque ele poderia matar ela em 2 segundos, mas ele percebe o quanto seria gostoso pra ele. Na primeira cena que aparece, ele meio que já tá dentro da casa dela, né? Sim. E acho que ele meio que se coloca nessa situação de estar do lado de fora de propósito, pra causar essa sensação de, tipo, agora eu vou brincar com você. Porque a princípio ele consegue entrar na casa. Mas aí quando ele percebe que ela é surda... Ele fica tipo... eu vou sair e fazer isso de um jeito bem mais legal. Então É um esporte pra ele. É um esporte pra ele, assim.
Então, cara, esse filme... Te deixa meio, assim, aflito. O tempo todo. Ele é bem rápido, ele dura 1h22. Você vai ficar 1h22 aflito. Então, tira esse tempinho pra aflição na sua vida. Ele não é um filme, assim, assustador. Não, ele só tem um pouco de sangue. Ele tem nada sangue, demais. e acho que é legal, tipo assim, que mostra como o ser humano, ele consegue lidar com situações extremamente difíceis, né? Sim. Independente da sua deficiência, se você tem alguma dificuldade, alguma limitação, o ser humano é uma criação suprema. E até uma curiosidade, né? Pra interpretar essas Brincadeira, cenas... tá, gente? Pra interpretar essas cenas super difíceis, porque assim, é difícil de conceber um filme com uma personagem surda, sendo que a atriz de fato não era surda. Então, ela, por né, curiosidade, ela é esposa do diretor e roteirista do filme, que é o Mike Flanagan. E os dois, né, o diretor e a atriz, que são casados, eles interpretaram as cenas de assassino e presa na casa deles várias vezes. Fizeram testes para escrever o roteiro que os dois escreveram juntos, para fazer um roteiro bem coeso, bem realista com a condição dela, né? Com a condição de surda que a personagem tem. Então, cara, o filme é sensacional. É sensacional. Ele ganhou vários prêmios, né? Independentes, assim, né? Sim, ele ganhou até como curta, porque ele é um filme bastante rápido, assim, né? Então, cara, esse filme é maravilhoso. Assistam. Ele é bem inusitado. É uma história que ninguém nunca imaginou, né? Uma pessoa... Quem que pode ver esse filme? É pra ver com a família? Não, acho que menores de idade e pessoas sensíveis à violência não vão se dar bem com o filme, porque tem sangue e, né, enfim, assassinato e tal, não é bacana. Exatamente. E aí a gente já vai pro nosso quarto filme, penúltimo filme, que é Lion, Uma Jornada para Casa. Então, seguindo nossa timeline, esse filme também é de 2016. Aliás, perceberam que todos os filmes, exceto pelo primeiro, são de 2016? Foi um bom ano pro cinema. Exato. Lion, Uma Jornada para Casa. É do diretor Garth Davis e estrela o Dev Patel, que é o nosso indiano lá de... Nosso indiano. Achei isso um pouco carinhosamente, racista. Nosso ator indiano. Não é racista, né, que fala? Eu acho que é racista, xenofóbico. Não Isso, sei. xenofóbico. Mas não sou nenhum dos dois. Mas ele é, né, carinhosamente o nosso indiano lá que interpretou... Você não vai retirar. Não vou retirar, me recuso. Que interpretou Quem Quer Ser o Milionário. Daí, junto com ele, temos a Nicole Kidman, que não precisa de apresentações, né? Né, meus queridos? E a Rooney Mara, que é uma atriz também Mara. Que piada ruim. Vou fazer o quê? A piada tá pronta. Veio num pacotinho bem. Meu Deus, isso é bem piada de Chandler. Mas ela fez essa... Obrigado. A Rooney Mara também interpretou o filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Essa é... Ela Alice é Beth Salander. Sim, ela é esposa do Joaquin Phoenix também. Exatamente, na vida Só real. pra vocês saberem quem que é essa mulher, Então, né? esse podcast é 90% cinema, 10% tititi. Vidas dos famosos, quem é casado. Acho que precisa ter um equilíbrio, né? Precisa ter o cara que vai falar das coisas mais técnicas e precisa da mulherada. Ter o lado mais humano, mais, né, familiar. Exatamente. É justo, é justo. Essa sou eu aqui fazendo o papel da senhora que fica na janela fofocando a vida das Exatamente. pessoas. Esse filme é um drama, né? Depois de a gente ter falado de um suspense ali, a gente voltou para um drama agora, que conta a história de um menino chamado Saru, que é uma criança de 5 anos lá na Indiana, né? De uma família rural, pobre, mas numa família super feliz, assim. Aí um dia ele vai numa viagem com o irmão dele e se perde do irmão mais velho, né? Então esse menino de 5 anos tá sozinho num trem, a 1000 milhas de casa, totalmente perdido. E precisa sobreviver até ser encontrado por um adulto e ser enviado para um orfanato. Lembrando que a Índia, né, especialmente nessa época, ele se passa tipo, uns 30 anos atrás, assim, é um país extremamente pobre, né, com bastante deficiências assim, para cuidar de pessoas no sistema. Assim. Então, ele se vê perdido e logo ele é adotado por uma família da Tasmânia, né, que é a família Brearley. E ele acaba crescendo num lar super amoroso, próspero, né, bem diferente da realidade onde ele nasceu, né, na Índia. Ele cresce na Austrália tal, de uma forma bem mais confortável. Mas apesar dessa boa sorte material, ele se vê atormentado por memórias daquela família que ele deixou para trás. Exato. Do irmão, da mãe, né? E ele acaba tendo essa vontade de procurar pela família.
E ele sente muita culpa por isso, porque ele tem uma realidade muito bacana, ele tem pais que amam ele de forma incondicional, ele tem uma namorada, mas ele sente essa vontade. Então, de repente, ele percebe que ele precisa encontrar a família dele e sair numa jornada para reencontrar esse passado, né? E esse é digamos, o início do filme, assim. Ele é um filme... É um filme longo esse filme, É um filme longo. O personagem principal só vai aparecer com 1 hora de filme, né? O ator principal. Até por isso, por essa questão do tempo, ele acabou sendo indicado a um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme. Porque ele quase não aparece no filme, né? E isso até levantou alguns tipos de suspeitas de que isso era uma indicação fraudulenta e tal, mas eu acho que dá pra discutir mesmo, porque ele apareceu pouco no filme, apesar de ser o principal, né? Por muito tempo tu acompanha a criança. E, aliás, isso parte do nosso coração, ver aquela criança numa situação super vulnerável, assim, né? Mas acho que isso até tem estudos, né, que falam sobre a aparência das crianças, que elas são dessa forma para que o adulto cuide dela, proteja ela, né? Então a gente vê no filme aquela criança perdida, buscando ajuda, às vezes passando por situações extremas de fome, até de não saber o que fazer, né? Porque a criança faz o quê? Tipo, ela não sabe se virar na vida. Sim. E daí você fica tipo assim, tadinho desse... Não, dá vontade de trazer pra casa, literalmente, aquela criança super vulnerável, perdida num país gigantesco, um dos países mais densamente populados do mundo, com recursos super escassos e sem família. E essa história é uma história real. É uma história real e quase milagrosa, assim. Porque o que esse menino passa e sobrevive... Exatamente. Mas eu acho que esses filmes, eles contam a história de uma pessoa, mas que é a realidade de várias outras crianças. Ah, sim, ele representa todos os órfãos que passam por esse tipo de situação, né? Exatamente, tipo assim, ali no caso dele vai ter várias ocasiões, vai falar sobre adoção, né? Vai falar sobre crianças perdidas, que isso acontece. Sim. Tipo assim, são coisas que a gente não fica sabendo, mas se a gente fosse pesquisar... O número de desaparecimento é muito grande. Especialmente em países desses, onde as crianças não têm como ter a supervisão dos pais o tempo todo, então elas ficam muito soltas, trabalham desde super novas, a gente vê isso até na nossa realidade aqui, né? Até mesmo aqui no Sul, que é uma região super confortável em vários aspectos, a gente vê crianças trabalhando, crianças, né, no sinaleiro, porque os pais não têm condições às vezes, de cuidar da criança ou de mandar para a escola. E não é pensar isso nos anos 80 na Índia, né, que é um país com bastante problemas sociais. Assim. Se atualmente já tem problemas, imagina nos anos 80, né? Exato. Então ele trata bastante essa questão de crianças perdidas, fala sobre a questão da dificuldade do processo de adoção, né, especialmente um processo de adoção entre países, né, o casal ele é australiano e está indo adotar uma criança lá na Índia. Eles não vão, né? Isso. Não chegam. É verdade. Tem uma pessoa que... alguém traz a criança para eles e... Um mediador ali que faz. Mediador, mas no caso é um mediador autorizado pelo governo. Sim. Porque também o filme até pincela um pouco sobre tráfico humano, sobre pessoas que vendem crianças de fato, assim, né? Uhum. De como isso é um risco que essa criança correu, né? De ser vendida também. Então ele fala sobre vários tópicos... E o mais chocante é que é tudo verdade, assim. Isso dá bastante aquela sensação de urgência, assim, isso precisa mudar, sabe? Essa Exato. Questão. Mas acho que, assim, o que você mais fica tocado na trama, na história, é ali a questão da adoção, né? O porquê que ele decide ir atrás da história dele, das raízes dele, porque, assim... eu não sou uma pessoa que passei por um processo de adoção, eu não fui adotada, mas eu conheço histórias e pessoas que já passaram por isso, e como é difícil, assim, você lidar, parece que tem uma parte da tua história ali que é um brancão, um borrão, que você tá tentando, eu acho que no caso desse menino, você quer preencher com alguma coisa, você quer saber de onde você veio. Porque o não saber é... muito pior, né? Uhum. Então, no caso dele, o pior é que ele meio que lembra do irmão dele, lembra da mãe. Porque ele não foi um bebê. Não, ele tinha 5 anos. O que dificulta, né, no entanto, é que ele não lembra o nome da mãe dele, por exemplo. Porque ele chamava de mãe. Né? Então, não chama tua mãe pelo nome. Então, ele esqueceu o nome da mãe ao longo dos anos.
e não sabe como procurar, não sabe o sobrenome, não sabe em que lugar ele morava. Então é muito complicado para ele encontrar os pais, né? E essa luta de você, poxa, será que eu falo para os meus pais adotivos que eu quero encontrar meus pais de sangue? É muito complicado. Você entra num dilema muito Ele na humano, fase assim. adulta, né? Ele entra É, nesse dilema. Quando ele decide ir atrás da família, ele fica se sentindo assim, meu Deus, eu tô sendo ingrato. Eu é, tô sendo ingrato porque eu tenho uma vida privilegiada aqui e tô querendo ir atrás dessa realidade. Mas eu acho que esses dois pontos, né? Tanto quem tá certo, quem tá errado, não tem. Porque, tipo assim, ele tem todo o direito. Eu acho que se isso acontecesse na minha história, eu também ia ficar, tipo, meu Deus, por que que aconteceu isso? Onde que aconteceu? Da onde que eu faço parte, né? é. Acho que até a questão cultural pro processo de adaptação dessa criança foi muito, assim, é, como eu posso dizer, foi muito Brusco, né? brusco, exatamente. E até a psicologia fala muito sobre isso, né? Sobre como é a importância da língua mãe, da língua materna, da língua de origem, da sua cultura para o seu É, processo cognitivo. Então, para ele tá lidando com todas essas situações, então ele quer ir atrás disso. E a mãe dele também não tá errada, porque quando ela sabe que ele vai atrás, ela fica triste com ele, né? Ela fica tipo, eu não sou suficiente para você, eu não eu te foi. ofereci tudo que eu tinha e ainda assim você quer seu passado. Só que ainda assim ela compreende porque é muito complexo, né? E É. até é interessante ver o contraste que existe na adoção dele e do irmão adotivo dele Ele também. tem um irmão É, adotivo que também é da Índia, né? também é da Índia, mas é uma criança com que não se adapta. Que não conseguiu lidar com a adoção. Ele não conseguiu se aculturar nesse novo país, nessa nova língua, nessa nova casa, e acaba sendo um processo muito traumático que leva esse irmão para um caminho diferente que o filme vai se aprofundar mais depois, assim. Então, eu para mim, assim, e depois tem outros desfechos dessa história que vai ser spoiler se a gente contar, mas que são emocionantes, são lindos, fazem você refletir. E eu acho assim, a minha recomendação, eu e o Lucas, a gente pensa, né, em adoção no futuro, e eu acho que todo mundo que pensa em adotar precisa assistir esse filme. Esse É, filme tem que estar na tua lista porque. E precisa ler sobre o assunto também, né? Porque com filmes certeza. não é tudo que existe, mas é uma arte muito boa pra gente refletir. Mas falar sobre adoção é sempre É, importante, é eu lindo. passei por um processo de adoção de um lado, né? O meu Aham. pai não é meu pai de sangue, meu pai é assim de adoção, me adotou no papel e tal. Quando ele ficou com a minha mãe, ele resolveu me adotar junto. E você sabe E eu na sei pele, o né? valor que teve ter um pai na minha vida, né? Era para eu não ter um pai em nenhum momento da minha infância e adolescência, e eu tive. E fez toda a diferença do mundo, assim. Então, eu recomendo muito que as pessoas considerem a adoção, que falem sobre adoção. E esse filme mostra um caso muito mais extremo, né? Que não dá nem para comparar com o meu caso, Exato. de como a adoção faz diferença. Tem uma frase muito marcante que é falada no filme, que é assim, ter um filho de sangue não garante que você fará do mundo um lugar melhor. Mas adotar uma criança que sofre tanto e dar a ela uma chance no mundo, isso é alguma coisa. Eu acho que essa é a frase que fica do filme, assim. Exatamente. Porque, tipo assim, você tá dando. Você vai ter um filho seu e não quer dizer que ele vai contribuir para a sociedade, que ele vai ser alguém bom, É, mas não existe erro em você tirar a dor de uma tirar criança. a dor de uma criança. Sempre vai ser bom, por mais que no caso do outro irmão, que ele não conseguiu se adaptar, que ele aquela mãe não fez errado, Não, porque né? ele ia ser aquela criança rebelde num orfanato. Exato. Então, assim, Não tem como nunca ia ser ser bom ruim. pra ele. Não Nunca ia ser tem bom como pra a ele. adoção, claro, né, gente, uma adoção responsável, como a desse filme, né, que eram Exato. pais realmente que queriam, que amavam essa situação, né? Não estou dizendo que todo tipo de adoção é válida. Mas Exatamente. então esse filme, ele é um filme para a família toda. Não Ele tem. teve 6 indicações ao Oscar pra até dar aquele selo de qualidade. Não é só uma história bonita. É um filme muito bem feito, muito bem escrito, muito bem atuado. Então, a gente recomenda muito pra todo mundo ver, pra família inteira ver Pegar esse domingo aí, ó, domingo de Páscoa, e chorar muito na frente da e televisão. chorar na frente da televisão. Eu me emocionei aqui preparando o material pra vocês. Em algumas coisas que eu relembrei do filme, eu chorei e falei, cara, isso é muito lindo. Então a gente super recomenda pra vocês. Exatamente. E o nosso último filme é um filme assim.
Eu colocaria, se existisse um gênero despedaçando corações, esse filme com certeza seria o primeiro da lista. Eu já assisti filmes tristes nessa minha vida, mas esse filme me fez soluçar. Manchester à beira-mar. É um filme de 2016, dirigido pelo Kenneth Lonergan e estrelado pelo Casey Affleck, pela Michelle Williams e pelo Lucas Hedges. Ele é um filme maravilhoso, um drama pesado. Drama. Como é que é? Como é que eu posso falar um drama super dramático? Uma tragédia. Uma tragédia grega, assim. E conta a história do Lee Chandler, que ele é um cara solitário, super, assim, rabugento, que trabalha como faz tudo num prédio em Boston. E um dia ele recebe uma ligação chamando ele para a cidade natal dele, onde o irmão dele faleceu repentinamente e acaba que ele é nomeado como guardião do sobrinho dele de 16 anos. E como se não bastasse perder o irmão e, né, as dificuldades de criar um adolescente, ele precisa se dar de cara com o seu passado e com a tragédia indescritível que está nesse passado dele. Então, ele tinha decidido sair de Manchester, né, pra não ter que lidar com o passado dele, porque aconteceu um episódio ali, que é o episódio central do filme, e quando acontece essa morte repentina, acho que mortes sempre são repentinas, não são sempre, mas quando acontece essa morte repentina do irmão dele, ele se vê obrigado a voltar para essa cidade, e daí é ali que vai começar toda a trama do filme, e você vai descobrir por que esse homem ele é tão miserável, por que ele é tão solitário. Aliás, né, a interpretação do... Como que é o ator principal? Casey Affleck. O Casey... olha, eu sou íntima dele. O Casey... Ele é irmão do Ben Affleck, pessoal. De novo, Tititi. É nóis. Ok. A interpretação dele de uma pessoa que tem uma vida miserável é fabulosa. Você, tipo assim, o filme começa nele nesse prédio aí, que ele faz tudo, e daí vai mostrando essas coisas que ele faz tudo. Aí ele limpando privada, só que assim, ó, tudo de uma forma muito pesada, negativa. Você assiste o filme, tipo assim, meu Deus, que vida triste desse homem. Eu já vou deixar aqui pra vocês saberem, tipo assim, é um filme que você vai precisar retirar um tempo da tua vida pra assistir, por ele ser tão pesado, por ele ser tão, assim, denso e por ele ser devagar. Então você precisa de paciência pra assistir ele. Às vezes eu coloco o filme pra fazer faxina e só ouvir o filme. Esse filme não, ele precisa de um tempo específico pra você parar e assistir, porque ele é um filme lento, mas tudo o que acontece Até fica aqui a nossa defesa de filmes lentos, né? Nem todo filme precisa ser um filme super agitado, com um ritmo frenético. Às vezes é importante pro filme. Até assim, por isso que assim, você precisa assistir o filme e dar um crédito pra ele. Você precisa dar uma oportunidade dele se mostrar um bom filme. Porque tem gente que assiste 15 minutos do filme e você, tipo assim... eu cansei desse filme, eu não quero. Porque nesse caso, esse filme do Manchester à beira-mar... Nossa, eu fiz um Manchester. Esse filme Manchester à beira-mar é um desses filmes que você meio que vai entender tudo meio que na metade dele. Não é tipo, sei lá, Árvore da Vida, que é um filme super devagar, completamente não linear, e chega no final e você... Perdão, gente, minha opinião, tá? Você fica tipo... Por que eu gastei 3 horas da minha vida pra ver essa coisa que não deu em nada? Exato, Então, assim, tem filmes que fazem isso muito mal, que são num ritmo lento e não tem porquê. Terrence Malick, estamos falando com você, diretor mais afetado do universo. Mas tem filmes que, assim, pra você sentir essa pressão, essa opressão, eu acho, desse filme, é necessário que ele aconteça nesse ritmo. Então, assim, esse filme vai lidar com diversos dilemas, né? Sim. Vamos começar a citar aí os dilemas desse filme. Ele vai lidar com a dor da vida, né? Como o mundo é cheio de dor e como essas dores, às vezes, até colocam as nossas em perspectiva. A gente sabe que cada pessoa tem sua vida, seus sofrimentos, e a gente não tá querendo aqui, digamos, tornar o seu sofrimento menor, né? Mas muitas vezes olhar para o sofrimento do cara do lado te dá uma perspectiva de que, cara, talvez o meu problema seja mais fácil de contornar, de passar por cima, de superar, porque pessoas
sofrem hoje. Pessoas estão sofrendo agora. Por coisas, tipo assim, bem mais trágicas, né? Exato, Bem... e coisas bem mais difíceis de superar. Tipo, não tem como você ver esse filme e não pensar nisso. Gente, a minha vida não é tão ruim assim. Exato, né? Tipo assim, é claro, essa coisa de minimizar o problema dos outros é meio errado e tal, mas é que nem comparar a crise do corona que a gente tá vivendo, aquela música lá que os atores fizeram. Exatamente. Né? A música Tipo, que pessoas que estão realmente perdendo entes queridos, que estão passando por fome, que estão tendo que deixar de almoçar pra ter janta, e atores ricos e privilegiados. Estão encastelados em seus palácios, vão lá e fazem uma música dizendo: imaginem se no mundo não houvessem dinheiro e posses. Cara, é fácil falar quando você tem dinheiro e posses. Aliás, isso volta lá pro John Lennon, que escreveu essa música. Tipo assim, imagine um mundo sem dinheiro. Tipo assim, eu imagino, nossa conta bancária. É assim que o mundo interpreta. Eu, né, particularmente, não me sinto tão ofendido, mas eu entendo como tem pessoas que se sentem pessoalmente ofendidas por esse tipo de visão totalmente sem tato. Sem tato, exato. É. Então, tipo assim, a gente sabe que pessoas passam por problemas e tudo mais, mas assim, tente sempre enxergar a sua vida e tipo assim, nossa, será que isso aqui vale a pena eu fazer toda essa tempestade no copo d'água? Aí vem a figurinha. Não, e é até bom que esse filme ele também passa uma mensagem para quem tá vivendo uma situação que é difícil, que é de fato incomparável, insuperável, entre aspas, porque ele também mostra o valor que existe em você encontrar novas responsabilidades que dão valor de novo para sua vida. Né? Eu, como fã do Jordan Peterson, que amo de paixão, né? Madruga sabe do que eu tô falando, ele é um autor que fala muito sobre essa questão, né? De que responsabilidades dão sentido à vida. Não importa de onde você veio, qual é a sua crença, qual que é a sua idade, se você passa por uma situação difícil, não tem uma saída melhor do que você ocupar a sua mente, encontrar um propósito para acordar de manhã, arrumar a sua cama e seguir seu dia. Né? Esse filme ele fala sobre isso, sobre uma nova responsabilidade que chega, que é o sobrinho dele, e que dá um novo sentido para a vida dele. Né? Também é um problema, também é uma situação difícil, mas traz de novo, eu tenho que viver a minha vida com algum sentido, porque tem esse cara de 16 anos que está olhando para mim como referência. Né, acho que outra mensagem tá relacionado, tipo assim, às vezes você conhece aquele teu amigo do trabalho que é um cara difícil de lidar, que é um cara rabugento, que é um cara fechado. Sim. E tipo assim, você não sabe a história dele. É verdade. Você não sabe as coisas que ele passou, as pessoas que ele perdeu, as dores dores dele, as culpas dele. Por isso que, tipo assim, eu amo psicologia. Eu vou falar todo o podcast aqui sobre psicologia. Porque, assim, cara, a psicologia fala muito sobre esse trato humano, sobre o se importar, sobre a empatia, sobre o ouvir. Às vezes tem aquele cara do teu trabalho que só precisa de alguém pra ouvir. Sabe? Ou de alguém só pra estar em silêncio do lado dele, assim, ó, tipo, eu tô em silêncio, mas eu tô aqui com você. Exatamente. Né? Então, acho que esse filme, ele ensina várias lições, várias. Lições. Inclusive, o filme, ele tem esse tempo onde você não sabe o que aconteceu com ele, porque ele é tão rabugento. Porque aí justamente pra te puxar teu tapete depois. Porque tu pensar que cara chato, gente. Nossa, ele é insuportável. E não tem nada na vida ele é irredimível. Nada que ele fale vai mudar minha opinião sobre ele. Até que de repente você sabe o porquê a vida desse homem é miserável. E daí você fala, nossa... Opa, julguei cedo demais. Então, essa trama, essa história, ela é fabulosa, ela vai te dar grandes lições de vida, ela vai fazer você enxergar a vida de outra forma. Então, esse filme, ele trata de todos esses tópicos, ele trata de você se dar de cara com o passado de volta e como lidar com isso, né? Então tem cenas incríveis a respeito disso, a respeito desses confrontos com o passado. Fala sobre perda, fala sobre relacionamentos que são rompidos por causa de traumas. Aquele relacionamento que não era pra acabar, mas acabou por causa de uma... Enfim, que você não conseguiu lidar de uma situação incontrolável, assim. Então fala sobre arrependimento, fala muito sobre arrependimento, sobre culpa que você carrega, se você deveria carregar essa culpa toda por certas coisas que acontecem que estão fora do teu controle, coisas que você não pode consertar, né?
Que é uma coisa... Nossa, isso como é que é você triste. como é que você vai carregar a culpa por uma coisa que você não tem como consertar? Será que você tem que carregar essa culpa pra sempre? Será que não é questão de se arrepender e assumir o seu BO, mas assim, digamos, não se perdoar, né? E óbvio que tem coisas que não são erros passivos, né? São erros ativos. Fui lá e matei uma pessoa. Tipo assim, beleza, você realmente vai ter viver que com uma pagar culpa pra sempre. Não tem o que até fazer. pagar legalmente por esse erro. Pagar legalmente, pagar no seu espírito, na sua alma, sei lá. Só que assim, quando o erro é sem querer e você não pode consertar, o que você faz, né? Então ele fala muito sobre isso. Então, cara, que filme sensível, que filme profundo, né? Prepara o lenço. Prepara o lenço, senta com a família pra assistir. Com a família... Não, evita ver ele com... Né, Não, pode ver com todo mundo. Nem todo mundo vai entender, mas pode ver. Talvez a profundidade acabe passando um pouco, né, contra... Talvez pessoas que estão passando por agora, por um momento de luto. Não, isso não. Talvez você não deveria ver agora, assim. Espera um pouquinho, dá um tempo, porque é um filme difícil de digerir, se você tá passando pela mesma situação, por uma situação, né, parecida. Então, esse filme, ele teve indicações, claro, teve premiações. Teve 6 indicações ao Oscar, incluindo atriz e ator coadjuvante, diretor, filme, e levou o Oscar de melhor ator pro Casey Affleck, que foi merecido, porque ele foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Falaram pra ele, você precisa incorporar a tristeza. Ele, ok. E fez isso de forma... magistral. Então, galera, esses foram os nossos 5 filmes que estão escondidos na Netflix. Corre pra ver, porque semana que vem eles vão tirar com certeza. É verdade, aproveita, querido. Aproveita que não vai ficar muito tempo. Exatamente. E digam pra gente o que vocês acham dos filmes. Isso é muito importante. A gente quer saber, foi indicado? Vocês assistiram? O que vocês assistiram? Realmente é um filme de despedaçar o coração? Ou pra você foi tipo, Bruno, é triste, mas ok. São filmes que vocês, né, que nem o Sing Street, foi engraçado, porque às vezes tem um humor que só eu entendo. Exatamente, Se você disser que, não gostei... Não que vocês não tenham capacidade de entender, mas que pra mim seja engraçado e pra vocês não. Porque é muito relativo, né? E assim, se quiserem fazer esse tipo de interação com a gente, interajam no Instagram, no @lucasedupassos e @bru.mpassos. No arroba. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, dê o seu joinha lá, é muito importante pra nós. Se você ainda não seguiu o nosso podcast no Spotify, siga. É só aparecer lá assim, a seguir. Você segue, recebe quando a gente tiver um episódio novo, né? E todos os nossos amigos que tiveram o carinho de mandar o feedback pra nós somos muito gratos, isso é muito importante. Se você ainda não deu o seu feedback pra nós, nos dê o seu feedback, fala o que você tá achando, nos dê sugestões daquilo que a gente poderia fazer, sobre o que a gente poderia falar, né? Muito obrigada a todos os nossos amigos que ouviram. Inclusive, na quarta-feira, a gente vai estar lançando o nosso podcast com muitos spoilers. Então, se você ainda não assistiu, corre Netflix pra assistir Tiger King. Pra você ver até quarta-feira, talvez você precise começar já, né? Então é um documentário de 7 horas no Netflix que conta a história de uma figura indescritível, exótica, de Oklahoma, nos Estados Unidos, que é o dono de um zoológico de tigres e outros felinos grandes, e o seu embate épico contra o pessoal dos direitos dos animais. E você acha que é só isso, e no fim não é só isso, e envolve assassinato, loucura, suborno, prisão, homens com 5 maridos. É uma coisa muito louca. E fiquem em casa se você puder, nesse período de quarentena. Ajude o vírus do corona a ficar mais contido. Vamos abaixar essa curva. Vamos ficar seguros, comprar máscaras. Mas é isso aí, gente. Mas é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.